E hoje está tendo. Tá mais em cima da Então, boa tarde a todas e todos. Vamos lá, hoje vamos continuar a discussão de terça-feira. Hoje eu estou com muito sono, mas assim, pode deixar que eu vou começar a falar, eu aposto. Eu participei de uma mesa redonda hoje de manhã e acabei de preparar 1h da manhã de ontem. Isso é normal. E aí vou bem informado. Então, continuando aqui. A gente vai falar continuar falando das transformações de piano, né? E nesse. Deixa eu ver se eu vi dele. Seu vídeo me salvou na terça-feira, eu não consegui ver, mas eu já assisti a aula. Não entendi. O vídeo me salvou. Isso eu não consegui ver, aí eu assisti lá. Por isso que é bom. Eu acho que sempre estar aqui na aula é melhor, porque você participa, mas às vezes quando não dá, o vídeo salva realmente. Eu gravo essas aulas, um motivo é esse que o Pedro falou, e outro motivo é que eu tenho a pretensão de escrever um livro, né? Que eu acho que essa abordagem que a gente faz aqui é bem diferente assim, do usual. Então, às vezes eu falo coisas e aí tá gravando. E também tem a coisa de botar público, né? Assim, de botar para discussão mesmo. Assim. Só que, como eu disse, esse eu acho que nem vou botar porque já tem muitas aulas que são públicas lá. E esse tá meio tosco, né? Em termos de tecnicamente mesmo. Tá muito apertado, gente. Tá muito o quê? Tá muito apertado. Lá da sala, o quadro não dá pra ver. Como é naquele salão. A gente vê espelhado. Mas dá pra ouvir. Dá. Então, mas aí eu acho que pra vocês vai dar conta, porque dá pra acompanhar. E você tá usando o slide, que antigamente era 4. Isso. Aí tá ajudando Então, também. com o slide aí dá, porque dá pra ir acompanhando com o slide. Isso. E eu estou escrevendo pouco no quadro, mas mais pra frente eu vou começar a escrever mais quando tiver mais demonstração e tal. Mas aí o que a gente pode combinar é que vocês tiram foto e depois postam a foto lá. Entendeu? Lá no Google Sala de Aula. Beleza? Mas eu comecei a gravar essas aulas em 2017, né? Antes até tinha essa polêmica de gravar aula, dessa coisa, escola sem partido, enfim. Mas com esse objetivo de colocar isso público mesmo, né? Das pessoas poderem entrar, criticar. Isso salvou muita gente. Outras pessoas que não são alunos do programa. Então, eu comecei com esse objetivo, né? Assim, mas é isso, tem muitas públicas lá. Enfim, então essa eu não vou, a princípio não vou botar só por isso, que está muito tosco tecnicamente. Mas, enfim, mas vamos lá. Então, continuando aqui, agora falando da relação de ordem. Então, eu coloquei sobre os passos 4 e 5, lembrando daquele roteiro que nós colocamos para a construção, tá? Que a gente, como eu já falei várias vezes, não tem o objetivo de fazer cada demonstração passo a passo, que eu acho que não agrega muito, mas é entender globalmente, panoramicamente, assim, a construção. Por que é necessário fazer cada passo, o que é definição, o que é teorema, e, sobretudo, desconstruir aquela visão de que as construções axiomáticas e as definições inventam as ideias. É por isso que a gente fez toda aquela discussão no começo, da onde vem esses axiomas, etc. Né? Beleza? E essa ideia, eu vou repetir várias vezes, que tem a ver com a ideia de problematização com a qual eu tenho trabalhado. Eu acho que é muito importante para o ensino, né? Porque a gente tem um modelo de ensino que a gente chega com as coisas prontas. Então a ideia é desconstruir isso, da onde vêm as coisas, assim, em termos da gente olhar a matemática e as ciências como práticas sociais mesmo, né? Então isso aqui a gente obviamente faz de um jeito, mas na escola básica eu acho que tem outro jeito de fazer isso, né? De não chegar com as coisas prontas. Aí posso falar duas coisas, gente? Eu venho muito tempo, então. Eu adorei seu exemplo, Jonathan, da respiração, de falar aula passada. E a gente pensa assim, não precisa ser respiração, mas qualquer coisa. Mas pedir para uma coisa, achei muito legal. E outra coisa, Vitor, na aula de geometria, que vários alunos que fazem, o Girard também está falando, ontem ele falou do axioma de Hilbert, né? Gente, é muito
né, que são as da geometria, eu falei um pouco aqui. A gente está, assim, acho que essas duas matérias estão se encontrando nisso. Legal. Então, é só um comentário sobre isso, os axiomas de Hilbert, acho que é importante falar. Por quê? O que o Hilbert faz com isso? Ele reconstrói com a axiomática dentro dos padrões de rigor contemporâneos daquela geometria euclidiana. Então, basicamente, ele explicita nesses axiomas várias propriedades que o Euclides usava tacitamente, né, sem explicitar. Eu acho que é importante dizer que a gente não deve pensar assim, que a axiomática de Hilbert é mais rigorosa que a axiomática de Euclides. A gente deve pensar que são outros padrões de rigor. Os padrões de rigor também são situados historicamente, né? Então, não é assim que às vezes tem... porque Hilbert corrigiu Euclides. Acho que não é a maneira legal de pensar. E aí acho que é importante também que ao falar isso aqui, eu chamo de confusão epistemológica. Eu não estou flexibilizando os padrões de rigor da matemática contemporânea internamente. Eu estou tirando eles do absolutismo. Mas quando a gente está dentro deles, a gente vai entender como eles funcionam e vai, enfim, operar de acordo com essas... É isso, beleza? Então, vamos continuar, né, seguindo aquele roteiro. Agora a gente vai definir nos números naturais as relações de ordem. Aquilo que eu falei, os axiomas de Peano, eles têm que possibilitar não só a construção de N como conjunto, né, com extensão, né, como conjunto de elementos, mas munir N dessa estrutura. E aí, a definição da relação de ordem que a gente faz dentro da construção dos axiomas de Peano é uma definição, primeiro eu quero que vocês observem, que ela é muito particular, que ela só funciona nos números naturais, ou ela só funciona enunciada dessa maneira que ela está, ela só funciona para conjuntos, se o conjunto só tiver números positivos, elementos positivos, beleza? Porque o que essa definição diz? Que um elemento é maior ou igual que o outro se ele é igual à soma do outro com alguém. Tá legal? Se fosse em Z, a gente não poderia definir dessa forma. Tá claro isso? Beleza? Outra observação é que a gente define, que a gente chama de forma em geral, assim, de relação de ordem. Isso eu vou, no próximo slide eu vou continuar explicando. A palavra relação de ordem, mais abstratamente na matemática, é aquilo que a gente chama de menor ou igual. Beleza? Certo? Não da desigualdade estrita. Por quê? Porque a definição mais genérica de relação de ordem é uma relação que é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Beleza? E isso funciona com menor ou igual, não com menor. Então, nesse sentido abstrato, a gente define primeiro o menor ou igual como relação de ordem, depois o menor. Que pode parecer um pouco artificial, mas enfim, na escola básica não é para seguir essa lógica, né? Mais uma vez, a abordagem da escola básica não tem que se subordinar à matemática mais acadêmica, mais abstrata, beleza? Então, essas aí são as propriedades que eu vou começar a enunciar. Essas três primeiras, né, que eu não falei, reflexiva, antissimétrica e transitiva, né, eu vou colocar aqui uma lista de propriedades. Eu vou colocar uma lista de propriedades. Boa tarde. Sem tocar. Olha ela, chegou chegando. Enfim, a gente vai colocar uma lista de propriedades aqui. E essa lista de propriedades, assim como a gente colocou as propriedades nas operações de soma e produto, cada propriedade dessa, nesse contexto, é um teorema. Ou seja, a gente teria que, eu não vou fazer demonstrações, como eu falei, acho que não agrega nada, mas a gente, na construção detalhada, cada coisa dessa é um teorema, né? Ele teria que demonstrar que aquela relação de ordem, aquela relação definida daquela maneira que estava no slide anterior, satisfaz isso aí, certo? Essas três primeiras, eu vou enunciar 6 propriedades, né, básicas da relação de ordem. Essas três primeiras são as propriedades que correspondem à definição de relação de ordem
num contexto mais genérico. Tá? Então, de forma mais geral, quando a gente está lidando com um conjunto de elementos e nesse conjunto, né, a gente define uma relação entre seus elementos que satisfaça essas três propriedades, a gente diz que aquilo é uma relação de ordem. Tranquilo? Beleza? Isso que eu acabei de falar é um processo sobre o qual a gente vai falar muitas vezes sobre ele, que é um processo, não sei se processo é a melhor palavra, é uma construção que é típica e característica da matemática contemporânea, que é uma construção de generalização de abstração, né? Porque a gente passa de por que eu estou falando que é abstração? Porque a gente passa de um contexto mais particular para um contexto mais genérico. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode pensar assim, a relação de ordem nos conjuntos numéricos como uma coisa absoluta, ou a gente pode pensar uma relação de ordem, beleza? Num conjunto qualquer, tranquilo? Certo? E aí aquela relação de ordem, ela sai do absolutismo, né? Ela fica como um exemplo, um caso. Isso aí é muito, como eu falei, característico, esses processos de generalização. É a mesma coisa quando a gente passa da geometria euclidiana para a geometria não euclidiana, né? Então, quando a gente pensa na matemática grega, era a geometria, né? Aquela axiomática da geometria euclidiana era o que se entendia por geometria. Tá? E hoje, quando a gente pensa do ponto de vista das geometrias não euclidianas, a geometria euclidiana é um exemplo então é A para uma, né? Muda o artigo de definido para indefinido. Mesma coisa que a gente vai falar muito sobre isso aqui daqui a pouco, estruturas algébricas, né? Então a gente pensa, a passagem, vamos dizer assim, da aritmética para a álgebra, né? Digamos assim. Então a gente pensa a estrutura algébrica, por exemplo, dos números inteiros, né? Que a gente vai falar em seguida, que tem aquelas propriedades, né? Que tem basicamente, o que é essa estrutura? Tem duas operações, soma e produto satisfazem aquilo, a soma tem inverso, o produto não. Genericamente, isso inspira, digamos assim, se generaliza para a ideia de anel, como estrutura algébrica, beleza? Então é sempre essa passagem, uma coisa que é particular, que vira um caso de algo que é mais genérico. Então, esse é o caso aqui. Estou falando isso, né, porque a gente vai falar muito, a gente vai ver muitos exemplos disso. Tranquilo, pessoal? Então, eu vou colocar alguns exemplos aí. Então, qualquer relação que satisfaça isso aí, a gente fala que é uma relação de ordem. Que podem ter propriedades diferentes da relação de ordem dos números que a gente conhece. Tranquilo? Bom, só com relação aos nomes, né, reflexiva e transitiva, eu acho que está claro o que quer dizer, né? O que é transitivo, transitividade, enfim. Agora, antissimétrica é por quê? Porque é como se fosse assim, o contrário de uma relação simétrica. O que é uma relação simétrica? Uma relação simétrica é que quando A está relacionado com B, então B está relacionado com A. Né? Que você pode ler nos dois sentidos. Né? Então, por exemplo, congruência de triângulos é uma relação simétrica, ou paralelismo. Né? Se a gente considerar a igualdade como um caso particular de paralelismo, mas enfim. A gente pode pensar assim, se um triângulo, ou congruência de segmentos, se o segmento A é congruente ao segmento B, então o segmento B é congruente ao segmento A. Então, que isso sempre acontece. Isso a gente fala que a relação é simétrica, você pode ler nos dois sentidos. Antissimétrica, que é o que está ali, é que o único caso onde isso acontece é a igualdade. Tá certo? Então, o único caso onde A menor é igual a B e B menor é igual a ao mesmo tempo, A está relacionado com B e B está relacionado com A, é quando eles são iguais. Beleza? E essa relação de antissimetria, ela é muito usada em demonstrações. A gente quer mostrar que coisas são iguais, números são iguais, a gente mostra que um é menor, muito usado não, mas é comumente usado. Que um é menor é igual que o outro é menor é igual que um. Beleza? Parecido em conjuntos
quer provar que dois conjuntos são iguais, né? Exatamente. Mostra que um está contido no outro. Né? Perfeito. Então, exatamente esse é o exemplo que vai aparecer aqui. Porque a inclusão de conjuntos é uma relação de ordem. Beleza? Eu já vou colocar aí. Antes disso, uma outra propriedade, que também é uma propriedade genérica, é que a gente chama de tricotomia. Certo? Na verdade, a ordem está errada aí, que eu não defini menor ainda, tá? Depois eu corrijo isso. A gente teria que colocar a definição de menor antes. Mas, como a gente já definiu menor ou igual, o que é menor? É algo que é menor ou igual e diferente ao mesmo tempo. Tá? Então, a relação de tricotomia diz que vale uma e somente uma dessas propriedades, dessas alternativas. E quando vale a relação de tricotomia, a gente diz que a relação de ordem é total. Quando não vale, a relação de ordem é parcial. O que quer dizer uma relação de ordem total? É uma relação que permite comparar quaisquer dois elementos. Tranquilo? Então você pega dois elementos, poderia enunciar também assim, ou A é menor ou igual a B, ou B é menor ou igual a A. Tranquilo? Quaisquer dois elementos. Então agora eu vou colocar alguns exemplos aqui de relações de ordem que são parciais, tá? Que não são totais. Relação de ordem total quando tem supremo, não. Não, porque aqui não tem supremo, inclusive. Não, aí não. Porque pode inclusive ter relação de ordem total, não ter nem máximo. Certo? Que são conjuntos que depois a gente pode falar sobre isso. Na verdade eu não botei nenhum exemplo disso, mas a gente pode botar, que são conjuntos não arquimedianos, que não tem necessariamente máximo, mas pode ter uma relação de ordem total. Gerardão falou disso, não. De conjuntos não arquimedianos? Falou. Legal, Não, mas não é isso. Deixa eu colocar aqui que eles vão falar. Então, um exemplo é a relação de inclusão, certo? Repara que a relação de inclusão, ela satisfaz aquelas três primeiras propriedades. Então, ela é uma relação de ordem. Ou seja, ela é, nesse sentido, uma forma de ordenar conjuntos, certo? Só que ela não é uma relação de ordem total. Tranquilo? Certo? Porque se eu pego, tá claro que as três primeiras valem? Qualquer conjunto está contido nele mesmo. Aí aquilo que o Jonathan falou, que a gente também usa a antissimetria muito comumente para demonstrar igualdade de conjuntos. Quando A está contido em B e B está contido A, então A é igual a B. Essa é a antissimetria e ela é muito usada para demonstrar coisas, beleza? E a transitividade também. Quando A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Agora, ela não é uma ordem total. Porque se eu pegar dois conjuntos quaisquer, o ideal é pensar dois subconjuntos, por aquele motivo lá da axiomática, da extensão, faz assim, dois subconjuntos de N, por exemplo. Se eu pegar dois subconjuntos A e B de N qualquer, eu não necessariamente A está contido em B ou B está contido em A. Pode não valer nenhuma das duas coisas, mas se eles forem disjuntos, né? Ou nem precisa, tipo assim, um for o conjunto 1, 2 e o outro for o 2, 3. Então nem A está contido em B, nem B está contido em A. Tá, beleza? Isso. Certo? Então, ela é uma relação de ordem parcial. Isso quer dizer que ela fornece uma maneira, num certo sentido, de comparar conjuntos, mas não é uma maneira absoluta total, que permite, ela permite comparar conjuntos, mas não quaisquer conjuntos. Então vai ter conjuntos que não vão ser comparáveis segundo essa relação de ordem, beleza? Tá? Alguma dúvida? Agora, a relação de ordem menor ou igual com a qual a gente é familiar nos conjuntos numéricos, ela é total, porque ela permite comparar quaisquer dois elementos. Beleza? E aí, outro exemplo aqui de relação que também eu acho que é surpreendente, mas a gente vai... depois eu vou voltar mais para frente a falar da divisibilidade como relação de ordem, que eu acho que ela chega num lugar que é surpreendente, tá? Mas isso só quando a gente chegar nos números racionais, tá? Mas
nesse sentido abstrato da palavra, a divisibilidade nos números naturais, entre os dois números naturais, é uma relação de ordem, que ela satisfaz aquelas primeiras três coisas. Beleza? Esse símbolo todo mundo entendeu. É A divide B, né? Isso quer dizer quando B é múltiplo de A. Não é barra de fração, não, tá? Isso aí. Beleza? Então, por que ela é uma relação de ordem? Porque todo número divide ele mesmo, certo? Ela é antissimétrica porque se A divide B e B divide A, a única possibilidade é igual a B. Por isso que se fosse nos inteiros, não seria. Porque nos inteiros seria mais ou menos. Se A divide B e B divide A, nos inteiros, a gente pode afirmar apenas que A é mais ou menos B, não que A é igual a B, tá? E transitividade também, porque A divide B e B divide C, então A divide C. Mas ela não é uma relação de ordem total, porque se eu pegar dois números naturais quaisquer, 2 e 3, não é verdade que nem que 2 divide 3, nem que 3 divide 2. Beleza? Então, ela fornece também uma maneira de comparar números, mas não comparar quaisquer dois números. Beleza? Tranquilo? Então, nesse sentido abstrato, a divisibilidade também é uma ordenação. É isso que eu quero dizer. Só que é uma ordenação diferente do menor ou igual. Tá? E só como um exercício assim também, se a gente fosse pensar numa representação gráfica dos números naturais, a gente representa os números naturais, o que nos permite fazer aquela representação que é muito importante na educação básica, que é a reta numérica, né? É a relação de ordem, porque é uma relação de ordem total, a gente coloca todo mundo numa fila indiana, digamos assim. Mas se a gente fosse tentar representar o conjunto dos números naturais munido da relação de ordem dada pela divisibilidade em lugar da outra relação de ordem, seria tipo uma árvore, porque eu teria vários ramos, infinitos ramos na verdade, tipo os múltiplos de 2, aí os múltiplos de 3 que se intersectariam os múltiplos de 2, né, que seriam os múltiplos de 6, mas não seria tudo dentro de uma linha só. Ficou claro isso? Certo? Tranquilo? Não dá nem para desenhar isso, que seria infinitos ramos. Certo? Beleza? Mas não seria aquela representação da reta. Então a gente representa a reta, a gente representa os números naturais na reta, porque aquela representação ela não dá conta, de novo, dos números naturais como conjunto. Ela dá conta dos números naturais como estrutura. Então é os números naturais munidos de duas operações e da ordem. A ordem que possibilita aquela representação na reta. E a gente vai ver também, quando falar de números inteiros, que aquela representação na reta numérica, ela é conveniente também como uma representação geométrica das operações. Beleza? E aí, por isso também que os números complexos são representados no plano cartesiano, porque o plano, né, o plano complexo, conhecido como Argand-Gauss, ele é conveniente para representar as operações entre complexos. Beleza? Eu vou falar disso depois, mas basicamente a soma de complexos é uma soma vetorial, é exatamente isso, e o produto de números complexos, geometricamente, ele é o quê? Ele é uma rotação composta com uma homotetia, como de uma dilatação, né? Que é aquela coisa de forma polar, né? Que a gente multiplicar por um número complexo é somar os argumentos, é rodar e multiplicar o argumento, né, que chama o ângulo, enfim, e multiplicar os módulos, beleza? Enfim, depois a gente vai voltar a falar sobre isso, mas o que eu estou querendo dizer? Que essas representações gráficas, elas não representam, elas não são inventadas para representar só o conjunto como conjunto, elas são inventadas porque elas dão conta, elas fornecem interpretações geométricas também para a estrutura algébrica e para a ordem. E isso foi, historicamente, crucial na passagem, na ressignificação, que a gente vai falar sobre isso também, na passagem dos números positivos para os negativos.
a representação geométrica que deu a cidadania, quer dizer, que possibilitou que na comunidade matemática os números negativos fossem aceitos como números. Beleza? Mas comecei a viajar aqui, mas tudo isso a gente vai voltar a falar, tá? Mas está fazendo sentido? Sim. Então, assim, você está dizendo o seguinte, que o incômodo da representação dos naturais na reta é devido àquele buraco que tem entre 0 e 1, entre 1 e 2, e aí você está justificando o que é válido, é isso? Não, eu estou justificando, não é bem pelo buraco. Eu estou dizendo por que é uma reta só. É por causa da tricotomia. É a mesma reta para I, para Z, para Q, para L? Não. Por que a representação é uma reta? Porque se fosse por causa da relação de ordem do menor ou igual. Porque se fosse a divisibilidade, seria uma árvore, não seria uma reta. Entendi. Porque o que eu estou querendo dizer é que tem um único ramo. Entendeu? Certo? Porque você pode, como você pode comparar dois elementos quaisquer, você pode botar todos alinhados. Entendeu? Por exemplo, se eu substituísse o menor ou igual pela divisibilidade e fosse tentar representar, como é que eu ia decidir quem eu ia botar na frente do outro se fosse o 2 e o 3? Entendeu? Porque nem 2 divide 3, nem 3 divide 2. Então eles não podem estar na mesma linha. Entendeu? Então seria uma árvore. Certo? Ficou claro isso? Tá? Agora, isso que eu estou falando nesse caso particular. De forma geral, o que eu estou querendo dizer é que as representações geométricas, reta, plano, complexo, elas são inventadas porque para serem coerentes também com a estrutura dos conjuntos, não só com os conjuntos. Entendeu? Porque, por exemplo, se eu fosse representar os números naturais só como conjunto, eu podia botar um monte de pontinho aqui. Por que eu ponho o 1, depois o 2, depois o 3? Por isso, porque eles estão ordenados dessa forma. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Beleza? A gente pensa neles ordenados por tanto tempo que a gente não vê o quanto que seria concebível. Exatamente. Assim, quando... Isso. Também exatamente. Mas esse exercício é importante. Esse exercício é para tirar as coisas do absolutismo. Mas não é que a gente vai ensinar isso na educação básica, mas para ensinar na educação básica do jeito que a gente ensina, eu acho que é importante ter uma visão, essa visão, né? Não aquilo como não a única possibilidade, beleza? Certo? Enfim, mas continuando. Agora, mais alguma pergunta? Está tudo numa boa sobre isso aí? Sim? Tá. Então agora eu vou colocar duas outras propriedades que são propriedades de natureza diferente dessa aí, porque elas também são propriedades da relação de ordem, mas são propriedades que não falam só da relação de ordem. São propriedades que relacionam a relação de ordem com as operações. Beleza? Certo? Antes de continuar, se vocês olharem isso aí, essas quatro propriedades, elas podem ser definidas num conjunto que não tenha nem soma e produto, elas são independentes da soma e produto. Tanto que isso aqui também é uma relação de ordem, não tem soma e produto de conjunto, não a princípio, né? Assim. Beleza? Então ela não tem nada a ver com a estrutura algébrica. Tá certo? Beleza? Agora, as outras duas que eu vou colocar são propriedades que relacionam justamente a ordem com a estrutura algébrica. Tranquilo? Beleza? Essa coisa do que depende do que, de que estrutura pode ser definido onde, também é importante a gente pensar. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, vou dar outro exemplo que não tem nada a ver com esse, mas que exemplifica essa coisa que eu estou falando. Que é o seguinte: para definir métrica, o que é métrica? É distância. A gente vai falar disso também daqui a pouco. A gente pode definir distância em qualquer conjunto, certo? Beleza? Para definir norma de vetor, certo? A norma, ela dá uma distância, porque pela norma a distância é a norma da diferença. Mas para definir norma,
a gente tem que ter antes uma estrutura de espaço vetorial, certo? Por quê? Porque a norma de dois vetores ela tem que satisfazer norma de um número multiplicado por um vetor é o módulo do número vezes a norma do vetor. Então ela tem que ser definida sobre uma estrutura de espaço vetorial, beleza? Então, essas quatro primeiras, elas não dependem da estrutura algébrica. Agora, essas duas aqui, que fazem a ligação entre a ordem e a estrutura algébrica, tá beleza? Que são basicamente questões de monotonicidade, né, que diz o quê? Que as operações preservam a ordem, né? Beleza? É isso que ela diz. O produto, depois, quando passar para os outros conjuntos, eu tenho que botar a ressalva ali, que tem que multiplicar com um número positivo, e aí vai ver por quê também, mas por enquanto não tem isso. Beleza? Então, como eu falei também na aula passada, essas propriedades, elas têm um papel parecido com a distributividade. Por quê? Sem a distributividade, a soma e o produto seriam estruturas justapostas. Uma não teria nada a ver, teria independente da outra. A distributividade amarra a soma, não é uma soma qualquer em produto qualquer. Aquela soma e produto, elas têm que ter uma relação, que é dada pela distributividade, que aí, né, a distributividade pode ser interpretada como uma expressão da produto como soma repetida, enfim, que a gente já falou. Aqui eu tenho um papel análogo. Sem essas propriedades, a relação de ordem seria independente das operações, seriam coisas justapostas. Então, essas duas propriedades que amarram a ordem com as operações, tá beleza? Certo? E são as propriedades que comumente a gente usa para resolver inequações, né, na equação básica. É isso aí, né, inequações algébricas, que a gente usa isso aí, beleza? E a gente vai ver também, dando mais as cenas nos próximos capítulos, daqui a pouco a gente vai falar de inteiros, a gente vai falar de complexos também, um pouco, né? E aí, nos complexos, a questão é essa, tá até spoiler, nem sei se eu deveria falar isso, deixar assim uma surpresa depois, mas enfim, eu não resisto. Quando a gente fala assim, que os complexos não podem ser ordenados, certo? Mas quando a gente fala que uma estrutura algébrica, um anel ou um corpo não é ordenado, o que a gente quer dizer não é que a gente não pode definir uma ordem naquele anel, é que a gente não pode definir uma ordem amarrada com a estrutura algébrica por meio dessas duas propriedades aí, beleza? Então o que a gente vai ver nos complexos é que o fato da gente ter raiz de menos 1, ou seja, da gente ter um elemento que elevado ao quadrado dá o simétrico do neutro do multiplicativo, é incompatível, torna impossível essa propriedade aqui 6 acontecer. Beleza? Mas a gente vai ver isso depois. Então você falar que uma estrutura algébrica, um anel e um corpo não pode ser ordenado, é diferente de falar que ele não possa ser munido de uma ordem. Você pode definir uma ordem, mas você não pode amarrar essa ordem com as operações. A gente vai ver isso. Isso eu acho que é bem legal. Está confuso? Pessoal, pode falar aí. Tá na boa? É que às vezes eu saio falando coisas que me vêm à cabeça, tá? Mas tá na boa? Tá. Então vamos lá. Tudo isso a gente vai voltar depois. Então agora, essa definição aí, que eu deveria ter colocado antes, depois eu conserto, de que eu já falei, quando é menor, tá? Porque agora eu quero mostrar para vocês algumas demonstrações de teoremas que são importantes. Beleza? Tranquilo? Na verdade, o que eu quero mostrar são as demonstrações. O que a gente usa nas demonstrações? Mais especificamente, essas demonstrações ilustram a importância da noção de sucessor, de novo. Tá?
Então vamos lá, essa aí definição de menor que eu deveria ter colocado antes, e aí esse teorema que diz o seguinte, esse teorema aí é bobinho, tá? Assim, os outros que são mais legais, mas ele diz o seguinte, que M é menor que N, C somente C, M menor ou igual a N e N diferente de N. Então é uma coisa óbvia e a demonstração não tem nenhum, assim, nada demais, mas é só para dizer que isso é a mesma coisa que falar do que está dito na definição, né? Porque a definição ela fala o seguinte, que um é menor do que o outro, estritamente, se existe um número natural diferente de zero, que um é a soma do outro com esse número. Tá legal? Certo? Isso é a mesma coisa que falar que eles são menor igual, menor é uma coisa que menor igual é diferente. Beleza? Então a demonstração, eu já falei para vocês, se eu não falei, foi uma falha minha, mas vou falar isso muitas vezes, que é proibido falar que alguma coisa é fácil, tá? Em educação. Principalmente em educação matemática. Trivial. Exatamente. É fácil. Demonstração trivial, né? Não, só aquele quadradinho, como que eles demonstram? Exatamente. Então, eu acho isso muito importante, tá? Porque a gente que está no lugar de professor, eu falo uma coisa que não é um exagero, falar que alguma coisa é fácil num contexto de aula é uma violência simbólica com o aluno. Porque nada é fácil, não existe esse negócio que alguma coisa é fácil. Qual é a referência para o fácil? A referência tem alguma referência intrínseca que algo seja fácil ou não? Assim, para quem está aprendendo, a facilidade está na experiência subjetiva. Então é nessa experiência subjetiva que a gente tem que se referenciar, né? Como eu já falei várias vezes, o nosso compromisso ético é com o aluno, né? Com a pessoa, com o sujeito, não com o conteúdo. Então, a referência para a facilidade tem que ser a experiência. Na experiência é impossível determinar um critério absoluto de facilidade. Então, às vezes tem coisas que parecem muito fáceis, mas para a pessoa que está produzindo sentido, não são. Então, falar que é fácil, nesse sentido que eu falo que é uma violência simbólica. E, dentro da matemática, como componente curricular, é uma violência simbólica culturalmente legitimada, né? Porque é até visto como uma coisa chique você falar que algo é trivial, certo? E aí tem toda uma discussão sobre isso, que eu poderia até escrever um artigo sobre isso que eu não escrevi, mas enfim, mas poderia. Que aí tem várias questões, né, assim, justamente isso tem a ver com uma inversão, eu acho, de objetivos, né, de por que você está ensinando matemática. Não, matemática é uma componente curricular muito associada à hierarquização, né, assim, a ver quem é mais inteligente que quem, isso é meio ridículo, assim, né. Então, muitas vezes o que é mais fácil está muito relacionado a essa hierarquização, né? E também, muitas vezes, nem sempre, mas eu acho que muitas vezes é o professor que se apropria disso para se colocar numa posição de poder, certo? Então, de falar que de novo é hierarquização, mas é hierarquização que produz uma hierarquia de poder também, né? O professor fala, eu sou mais inteligente que vocês, né? Assim, tem muito isso, né? Esse jogo que se coloca às vezes em sala de aula, o professor que tem como objetivo mostrar que ele é mais inteligente, né, do que os alunos. E bota até uma carinha feliz, né, quando fala que é fácil. Exatamente. Eu vou falar qual. Mas eu falo. Eu acho interessante também que existe isso entre os alunos, mas devido à faixa etária, que eles ficam assim, você não sabe o que é raiz quadrada, você não sabe calcular raiz quadrada. Entre eles. Você não sabe calcular x. E assim, é só por conta da idade, só porque não chegou àquela série. Mas tem também. Mas os professores têm que ser mais maduros, né? Os professores que isso é meio infantilidade, assim. Então, e muitas vezes, assim, não é impossível acontecer, o professor fala porque ele não sabe. Porque ele não sabe, não sabemos que ele não sabe, mas porque ele não quer se colocar numa posição de vulnerabilidade. Por quê? Porque essa coisa de falar que algo é fácil
inibe a manifestação das pessoas. Aí ninguém tem coragem de perguntar mais nada, né? Então o professor se defende, porque ele não... E aquilo que você faz para ele, porque ele já foi além, então ele realmente, ele pode até fazer sem maldade, mas quando ele fala, vai fazer de bloqueio dos alunos. Exatamente. Ele pode fazer, eu acho que ele pode fazer com maldade, mas pode fazer sem maldade também. Eu acho que com maldade, que eu quero dizer, o professor que faz para se proteger. Eu estou mais confortável numa turma que ninguém pergunta nada, porque não tem o risco de alguém perguntar alguma coisa que eu não saiba. E tem professor que fala assim, que é isso, que isso é uma prática culturalmente legitimada, a gente é educado assim. Então eu acho que é isso que a Larissa falou. O professor fala sem maldade, porque ele acha que é ok falar isso, entendeu? Porque a gente é educado como professor e professora assim, né? Então eu acho que é isso, tem que desconstruir isso. Nunca falar, é proibido falar que alguma coisa é fácil, né? E essa coisa trivial até, né? Que, enfim, todo mundo sabe quem é o autor que adora falar isso. E que tem até várias histórias sobre isso. Começou a contar fofoca, tem que terminar, né? Quando acabar a gravação. Não, pode ser gravando mesmo. Deixa eu acabar a matéria de hoje. Quero até que vai acabar mais cedo. Enfim, vamos ver. Eu tô quieto hoje. Não, mas O Bruno não veio. não sei por que o Bruno não veio. Aí eu ia falar que eu tô com sono, que era pra ele dar aula. Não é por isso, não falei isso pra ele. Mas enfim. Então, acho que isso é muito importante, por isso que eu estou falando horas sobre isso, tá? E essa demonstração aí, eu comecei a falar por isso, porque ela seria uma demonstração que eu poderia dizer que é fácil, assim. Mas por quê? Porque essa demonstração, ela tem uma característica, ela realmente não tem nada assim demais. Ela tem uma característica, assim, que eu digo que ela é sintática. O que eu quero dizer que ela é? E às vezes na literatura se usa esse termo também. O que eu quero dizer sintática? É que ela basicamente usa as definições. É uma definição que, tipo assim, você vai seguindo, vai aplicando as definições, ela sai. Ela não requer algo que você tira de alguma inspiração fora. Ela é mais linear, assim. Então, nesse sentido, ela é sintática. Então, ela não tem nada, assim, que eu tenho que ter uma ideia. Mas isso também, de novo, não quer dizer que é fácil, porque às vezes a demonstração... Às vezes é trabalhosa. Hã? Às vezes é trabalhosa. Às vezes é trabalhosa, mas às vezes a coisa que é estruturalmente mais simples é mais difícil de entender ainda. Porque a pessoa tem a ideia que chega lá, né? Isso. Eu lembrei de um exemplo que eu acho que casa perfeito com a situação, que é aquela propriedade de logaritmo. A elevado ao log de B na base A é igual ao próprio B. Isso. Que é uma propriedade assim, isso tipo, é super simples de demonstrar, mas é a propriedade que é mais difícil assim, para os alunos entenderem, isso. porque é meio abstrato, assim, não é meio direto, mas a demonstração, tipo assim, aplica a definição e já está demonstrando. Perfeito. Às vezes é mais fácil, exatamente isso que eu quis dizer. Que às vezes assim, ela ser simples estruturalmente não é fácil para o aluno dar sentido àquilo. Porque esse exemplo que o Jonas falou, às vezes é mais fácil para o aluno entender que logaritmo de b ao quadrado na base b é 2, né, por exemplo, que entender isso, beleza? Certo? Então é bem isso que eu quis dizer. Às vezes o caso mais trivial, assim, é mais difícil. Então não é esse o critério. Bom, por isso que eu estou dizendo que essa demonstração é sintática. Então vocês vão ver que eu estou usando basicamente as definições, tá? Então, na ida, a gente tem como hipótese que M é menor do que N. Se isso é a hipótese, então eu tenho que recorrer à definição. E a definição que define o que é isso. Então, como por hipótese eu tenho isso aí, por definição existe um P, tarará, tarará, beleza? Agora, como P, então, em particular, né, então, essa é a hipótese, o que é a tese? A tese é aquilo ali, que M é menor ou igual a N e N é diferente de N, tá legal? Então, em particular, eu tenho que N é menor ou igual a N também, beleza? Dessa hipótese. Porque o que é a definição de N menor ou igual a N? É que existe um P qualquer, não necessariamente zero. Então, por isso que é em particular. Beleza? Então, eu já tenho um pedaço da tese. Tá legal?
falta a outra parte da tese, então o que me resta demonstrar é que M é diferente de N. Tranquilo? Aí, para fazer isso, eu suponho que é um argumento de contradição dentro da demonstração, que se M fosse menor do que N, pela propriedade cancelativa, eu teria que P igual a zero. Tá legal? Certo? Que contradiz a hipótese. Então, isso que eu quero dizer. Eu uso até um argumento de contradição, ela não é tão linear, mas ela não usa nada mais do que as definições. Tá? Pronto. Então, aí a recíproca. A hipótese agora é que M é menor ou igual a N e M é diferente de zero. E a tese é que M é menor do que N. Então, a tese é o que está escrito em cima, o que eu tenho como objetivo mostrar é o que está escrito em cima na definição. Beleza? Certo? Bom, aí, se N é menor ou igual a N, por definição, existe um P tal que N é igual a N mais P, por definição de menor ou igual. Tá beleza? Certo? Se valesse P igual a zero, teríamos N igual a N. Tranquilo? Que contradiz a hipótese. Então é só isso. Beleza? Então pronto. Certo? Então esse teorema aí bem sintático, a demonstração, ele assim, não tem nada demais, mas eu quero usar ele para demonstrar os próximos teoremas que são mais legais. Tá? Por que esses teoremas são mais legais? Porque agora esses teoremas, esse aí por exemplo, e o próximo que eu vou botar que é corolário desse. Por quê? Porque esses teoremas, eles vão dando assim, a partir deles a gente vai identificando aquela cara que a gente conhece dos números naturais. Beleza? Certo? Que é isso aí, né? Nos números naturais, se M é menor ou igual a N, sem somente C, M mais 1 é menor ou igual a N. Falei errado. M é estritamente menor do que N, sem somente C, N mais 1 é menor ou igual a N. Isso é uma coisa característica dos números naturais. Beleza? O corolário disso aí, que é uma propriedade que já dá para ver que tem muito a ver com isso, é que entre um número e o seu sucessor não tem nenhum outro número. Isso é um corolário imediato disso. Então isso é a cara dos números naturais. Então, por que eu escolhi mostrar essa demonstração para vocês? Porque essa demonstração, ela ilustra como aquela axiomática que é construída em torno, né, que tem como assim, aspectos mais importantes, o conceito de sucessor e o princípio da boa ordem, ou conjunto indutivo, como não gosta de falar, e como essas coisas, esses aspectos, eles dão a cara que nos é familiar para os números naturais. Beleza? Certo? As demonstrações desses teoremas ilustram isso. Porque repara, nos números racionais, por exemplo, não vai valer isso quando a gente conhece os racionais. Então, nos números racionais não valem aquelas propriedades de sucessor, né, de assim, não é um conjunto indutivo, que eu vou pegar o sucessor, cobre todo mundo. Então, isso tem a ver com a densidade, né, assim, entre dois números racionais tem um monte de racionais. Então, não vale isso, que entre o sucessor, entre um número e o seu sucessor não tem ninguém. Então, essas propriedades são características dos números naturais e são dadas por essa estrutura axiomática, tá beleza? Certo? Bom, então a hipótese é que M é menor do que N. Então, pelo teorema anterior, vai valer isso aí, concorda? Que foi o teorema que a gente acabou de demonstrar. Existe um P diferente de zero, tal que isso aí. Agora a gente vai usar o teorema 1, que foi um teorema que na aula passada eu passei rápido sem demonstrar, mas se vocês quiserem olhar, a demonstração está lá, que diz o seguinte, que o único elemento, né, porque
Na axiomática, a gente diz que zero não é sucessor de ninguém. E depois a gente demonstra como teorema que zero é o único elemento que não é sucessor de ninguém. Isso também é uma consequência do princípio da boa ordem. Beleza? Então, se esse elemento aí é diferente de zero, então ele é sucessor de alguém. Certo? E pelo teorema 1, né? Enfim, é isso que eu já falei. Existe um Q de quem ele é sucessor, beleza? Certo? Porque ele é diferente de zero, tranquilo? E agora eu já posso escrever o sucessor como n mais 1, no caso como q mais 1, porque eu já construí a soma, beleza? Tranquilo então? O que eu estou dizendo? Pelo teorema 1, como esse p é diferente de zero, ele é igual a algum outro número natural mais 1. E aí eu uso as operações que a gente já também teoricamente demonstrou, né, que já estão estabelecidas, para fazer aí. Eu escrevo n é igual a n mais p, substituo por q mais 1, aplico a comutativa e a associativa e chego nisso aí. Beleza? E aí pronto. E aí isso vai me dizer, por definição de relação de ordem, que n mais 1 é menor ou igual a p. Por quê? Porque n é igual a n mais 1 mais alguém. Alguma dúvida? Tá na boa, pessoal? Todo mundo? Bom, e aí a volta. Na volta, aí, como hipótese, eu tenho aquilo ali, né? E a tese é que m é estritamente menor do que n. Tá beleza? Aí, novamente, eu vou usar a definição. Então, por definição, eu vou ter isso aí, beleza? Tranquilo? Aí vou aplicar as propriedades e chego nisso aí, tranquilo? Certo? Né? Também não tem nenhum mistério aí. E aí, esse P mais 1, ele é o sucessor de alguém, então é diferente, né? Então esse P mais 1 aqui é diferente de zero. Então eu chego à conclusão que n é igual a n mais um elemento diferente de zero, que é o que eu queria mostrar. Beleza? Alguma dúvida? Certo? Tranquilo? Bom, e aí tem outro teorema. Ai, pode falar. Fala. Ah, para copiar? 2019 você não fez. Você botou como exercício. O quê? 2019, cadê? Você botou como demonstração, como exercício essa demonstração. 2019? Foi. Tá. Então, vamos falar sobre isso. Tem que botar os slides no plástico. Mas já tá. Sim. Sim. O cara vai tentar. Tá sim. Tá sim, já todos os usuários. Não, mas eu não tô vendo mais não, acho que você não viu. Olha aí, tá na página É porque tá no roteiro. Drive, né? Tá dentro. Lá você acessa o Drive e lá. Eu acessei tá dentro do agora. Drive. Ah, os quatro, qual parte? Roteiros. Roteiro. porque Ah, é? Eu só acho que aquele do Bruno da aula Aqui ele passada não tá, eu tá. esqueci de botar. Mas hoje eu boto, porque ele não tá nem pronto. É isso mesmo, né? Ah, é. Mas você não tá procurando slide antes, né? Sempre foi outro. Posso até apontar, se quiser sair. Não, acho que tem que estar. Assim, 0, tá 2, 3. Isso. Foi. Antes eu botava esse slide dentro da própria pasta daquela aula, mas a gente às vezes usa mais de uma aula, né? Então acho melhor assim botar. Mas acho que estão todos lá, beleza? Certo? Então, deixa eu ver aqui, eu vou falar alguma coisa, acho que não. Não, ótimo, quer perguntar alguma coisa? Não. Tá. Beleza. Então, o outro teorema que é um corolário daquele que é aquilo que eu falei. N menor ou igual a K. Aliás, entre N e N mais 1, entre um número e seu sucessor não tem ninguém. Então, se eu tenho um número, uma maneira de enunciar esse fato é que se eu tenho um número natural entre N e N mais 1, então esse número ou é igual a N ou é igual a N mais 1. Tá beleza? Certo? Pronto. E aí, a gente supõe, por absurdo,
que ele estivesse estritamente entre n e n mais 1. Então, pelo teorema anterior, eu teria n mais 1 menor, como n é menor ou igual a k, então, desculpa, como n é menor que k, n mais 1 é menor ou igual a k. Beleza? E isso contradiria a tricotomia da relação de ordem. Tá beleza? Certo? Porque ali eu tenho do outro lado que k é estritamente menor que n mais 1. Certo? Então, pela tricotomia da relação de ordem, eu não posso ter ao mesmo tempo n mais 1 menor ou igual a k e n mais 1 maior do que k, que é o que está escrito aqui, tá? Todo mundo viu, né? Aqui que é o furo da tricotomia, beleza? Tranquilo? Vitor, na verdade, assim, eu achei que isso fosse se clarificar um pouco mais para mim ao longo da aula, mas eu fiquei muito perdido nessa ideia de tricotomia. A ideia é de que, assim, nos naturais, aqui eu tenho 3 relações possíveis, né, maior, menor ou igual, e elas são mutuamente excludentes. Sempre acontece uma e somente uma dessas 3. Exatamente, Mas isso como um conceito mais geral, o que isso garante numa axiomática? O que isso está me dizendo numa relação de ordem? É isso, que aquilo que eu estava falando hoje, vamos conversando para ver se vai clareando. Mas aquilo que eu estava falando basicamente diz que 2 elementos quaisquer são comparáveis, entendeu? Certo. E isso... Vou lá. Estava sentindo sua falta. E isso permite... isso, compara... Não sei se vai ser útil. Mas aquele negócio da inclusão como relação de ordem não ajudou a pensar sobre isso? Para mim, não muito. Porque é o seguinte, se a gente pensa a relação de ordem estritamente assim, dentro dos conjuntos numéricos, então tudo é tricotômico, sempre, entendeu? Mas você entendeu o papel da tricotomia nessa demonstração? Sim. Tá. Então, dentro dos conjuntos numéricos, a relação de ordem é sempre tricotômica. Agora, isso só se torna uma questão, se vale a tricotomia ou não, quando a gente pensa numa relação de ordem no sentido mais abstrato. Então, a gente pode pensar a inclusão de conjuntos como uma relação de ordem, porque ela satisfaz aquelas 3 primeiras propriedades. Certo. Só que ela é uma relação... Então, ao dizer que ela é uma relação de ordem, eu quero dizer que ela é uma forma de comparar coisas, no caso, conjuntos, tá? Mas ao dizer que ela é uma relação de ordem total, eu quero dizer que ela é uma forma de comparar, mas que não permite comparar qualquer um com qualquer um, entendeu? Entendi. É isso. Então, se eu pegar 2 conjuntos, se eu pegar 2 números quaisquer naquela relação de ordem usual, eu sou capaz de dizer quem é menor do que quem, se eles forem diferentes. Se eu pegar 2 conjuntos quaisquer, a inclusão não me permite necessariamente fazer essa comparação, entendeu? Melhorou? Melhorou. Era essa a sua? Era. Mas só para pegar um outro exemplo, para ver se melhora ainda mais. Né? Por exemplo, os complexos. Né? Eu não tenho tricotomia nos complexos. Então, aí nos complexos é o seguinte, depende de que relação de ordem você está falando nos complexos, entendeu? Porque nos complexos não tem uma relação de ordem padrão. Assim, a gente vai voltar a falar sobre ele, vamos falar um pouco sobre isso agora, mas a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco quando a gente falar de anéis, tá? Nos complexos não tem uma relação de ordem padrão, entendeu? Beleza? Então quando você fala nos complexos, tem que falar de que relação de ordem você está falando. Um exemplo de uma relação de ordem que pode ser colocada nos complexos, né, que a gente fala como um exemplo, é a chamada ordem lexicográfica,
que tem esse nome porque ela é como se fosse a ordem do dicionário, certo? Então, como é que eu comparo dois números complexos? Fala aí, dois números complexos de alguém, qualquer. 1 mais I, 1 menos I. Tá. 1 mais I, vou colocar e 1 menos I. Não, assim, podia falar dois números aí, podiam falar tipo 4 e 5, né? 4 e 5. Enfim, isso aí tá bom. Então, como é que a gente compara dois números? Vou até botar outro aqui antes, ó. Vou colocar 1 mais I e 2 menos I, tá? Como é que a gente compara esses dois números complexos? A gente olha primeiro para a parte real, certo? Então, quem tiver a parte real maior será maior. Então, aqui vai ser assim, beleza? Se for o caso desse daqui, que eles têm a parte real igual, eu olho para a parte complexa. Então, quem tiver a parte complexa maior será maior. Essa é a chamada, essa palavra lexicográfica, que é do léxico, né? Assim. Então, como se eu estivesse procurando no dicionário, certo? Então, eu olho para a primeira letra e, se ela for igual, eu passo para a segunda letra, é isso. Eu posso colocar essa ordem em RN, inclusive, né? Em R3, R4, eu posso ordenar vetores assim. Essa ordem, ela é total. Ela me permite comparar qualquer um. Se você pegar, inventa aí, tá? A gente pode até demonstrar isso, mas intuitivamente está claro isso? Você pode pensar qualquer número complexo Z e qualquer número complexo W que eu vou comparar. Que eu vou conseguir comparar, beleza? Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nos complexos eu posso até definir uma ordem total. Entendeu? E aí eu poderia até, pegando essa ordem total, até inventar uma representação funcional que seria uma reta. Só que seria uma reta meio bizarra, assim. Mas por que a gente representa os complexos num plano? É porque aquele plano, como eu falei, fornece uma interpretação geométrica para as operações. Beleza? Mas assim, isso já é outra coisa. Voltando aqui. Então, qual é o problema dessa ordem? Então, nessa ordem, eu posso comparar qualquer número complexo Z com qualquer número complexo W. O problema dessa ordem é que ela é incompatível com aquela propriedade 6, que eu multiplicar por um número positivo, então eu preservo a relação de ordem, que a gente usa para resolver inequações. Mostra aí. Vamos mostrar aqui. Por exemplo, I, vamos ver se dá certo. I, o número I é maior ou menor do que 0? Segundo essa ordem lexicográfica. Maior, concorda? Alguma dúvida nisso? Beleza? Tranquilo, porque o número 0 e o número I tem a mesma parte real, aí eu vou olhar para a parte imaginária que é 1. Então o número I é maior do que 0, tranquilo? Então, se valesse aquela propriedade de monotonicidade, eu teria que multiplicar qualquer desigualdade pelo número I e a desigualdade ser preservada. Beleza? Então vamos tentar se vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo não, tá? Vamos inventando. Acho que isso aqui dá. Então vamos vendo aqui, ó. Então se eu multiplicar isso aqui por I, vai dar quanto? I. Não, o problema é multiplicar por I. Isso, então, o problema é multiplicar por I. Mas vamos ver, isso aqui multiplicado por I dá quanto? Isso, menos 1 mais I. Pronto. Certo? Beleza? E isso aqui multiplicado por I dá quanto? Dá... Mais 1 mais I. 1 mais I, tá certo? Beleza? 1 mais I, tá certo, né? Isso. Sim, tá certo, beleza? Tranquilo? Então agora aqui, quem é menor? Deu certo o que eu queria. Quem é menor? Nunca duvidei. Menos 1 mais I é menor. Hã? Menos 1 mais I é Assim, menor. concorda?
Beleza? Então, esse exemplo mostra que essa relação de ordem não preserva, quer dizer, ela não é preservada pela multiplicação, entendeu? Beleza? Mas ela continua sendo total. Continua sendo total. Tem que construir uma relação de ordem que obedeça àquele tipo de propriedade. Exatamente. Mas o que a gente vai mostrar no caso dos números complexos é que isso não é possível, não é só, porque isso aqui é uma relação de ordem. Eu poderia inventar outra relação de ordem nos complexos. Então, o que a gente consegue mostrar é que nos complexos, dada a estrutura algébrica dos complexos, não é possível definir nenhuma relação de ordem para a qual essa propriedade valha. Entendeu? Mas isso não tem nada a ver com ela ser total. Beleza? Beleza. O que impede isso é a existência de um número, que eu posso chamar de I, mas eu poderia chamar de outra letra qualquer, tipo chamar de ômega, só para disfarçar. Que ao quadrado é igual a menos 1. Tá? O fato disso aqui acontecer, eu não posso ter isso aqui em uma relação de ordem na qual valha isso ao mesmo tempo. Entendeu? Por quê? Porque para isso valer, a gente consegue mostrar que todo número elevado ao quadrado tem que ser positivo, senão isso aqui vai furar. Basicamente é isso, mas a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas só voltando à sua pergunta, isso aqui não tem a ver com ser uma relação de ordem total, entendeu? Então, nos complexos, eu posso definir uma relação de ordem total. O que eu não posso é definir uma relação de ordem total que preserve a multiplicação. Beleza? Então, quando a gente fala um corpo ordenado, né, que complexo é um corpo, certo? Quando a gente fala que um determinado corpo ou um anel é um corpo ordenado, o que a gente quer dizer é que a gente pode, naquela estrutura, definir uma relação de ordem que preserve a soma e preserve o produto. Por isso que eu falo que toda essa discussão é importante para a gente entender o que quer dizer quando a gente fala R é um corpo ordenado completo. Mas e aí, tá, Pedro? Tá na boa? Bem claro. Show. Mas a gente vai falar de novo sobre isso, vai demonstrar. Beleza? Bruno. Você já fez a demonstração, eu não entendi a última linha. Isso que eu ia perguntar, a última linha para mim tá, parece que está ilustrando. É isso aqui e isso aqui, ó. Então, mas por que o N mais K e não K é menor que N mais 1? Tá errado. Não, ali tá errado. Aqui teria que ser N mais 1 menor ou igual a K. O quê? Tem que ser o quê? Na verdade nem precisaria estar escrito isso. Apaga isso aqui, pode começar. Isso contradiz a propriedade de dicotomia. Você chegar atrasado, você tá meia hora para entender. Nossa, não, eu que tava aqui, tô igual, tô olhando. Não, tá certo. Então não tem. Apaga isso aqui, começa aqui, ó. Beleza? Isso contradiz. O que contradiz a dicotomia? É isso aqui e isso aqui, entendeu? Então esse N menor K não tem nada a ver com isso. Qual é a dicotomia? Dicotomia é que ele não pode ser. Esses dois casos ele não pode ser um menor ou igual e o outro menor ao mesmo tempo. Entendeu? Dicotomia são três coisas. Isso. Então é menor, maior ou igual. Ele só pode ser uma dessas três coisas. Ah, sim, ali está sendo maior ou igual e menor. Isso, exatamente. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então tá errado, de fato, isso aqui. Essa parte aqui não tem, tá? Começa aqui. Então, isso como N é menor, não tem nada a ver com isso. Como N é menor do que K, então N é só para concluir isso aqui, que é o teorema anterior que a gente demonstrou. Agora, uma vez concluído isso é incompatível com esse pedaço aqui. Com a hipótese de absurdo. É que a gente supôs isso aqui foi a contrapositiva, né? A negação da tese. Beleza? Certo? Então a tricotomia ela diz que ou ele é menor, ou ele é igual, ou ele é maior. Então ele não pode ser menor ou igual e maior ao mesmo tempo. Beleza? Tá? Então vou até anotar, não presta aqui, Acho que lá em cima também tem um errinho que é sejam N e K, né? Pertencência a N.
A primeira Tem letra. um quarto, não sei, Ah, é verdade. Vou anotar aqui para eu lembrar de corrigir depois. Beleza? Bem, então, agora eu vou passar para o, enfim, vou voltar aqui, a gente vai passar para o teorema que basicamente acaba essa parte. Acho que a gente vai acabar um pouquinho mais cedo hoje. Que é o princípio da boa ordem, beleza? E aí tem várias coisas para falar sobre ele. Não sei se vai acabar um pouquinho mais cedo. Vamos ver. Mas antes de só um comentário sobre isso, que é o seguinte. Que eu gosto de falar assim como a gente está numa atividade de formação com professores, eu gosto de falar da aula e da meta-aula, tá? O que é a meta-aula? É falar, compartilhar com vocês as minhas opções pedagógicas na aula, certo? Que é basicamente só para destacar uma coisa que eu já falei. Eu falei que nisso que a gente está vendo, né, assim, nessa trajetória, o importante é ter a visão panorâmica do encadeamento das coisas. Por que a gente tem, por que o caminho é esse, de onde vem, por que os axiomas são assim, não assado, por que a definição. E não é importante ficar fazendo cada demonstração, certo? Então, por que eu escolhi fazer essas demonstrações e não fazer, por exemplo, todas aquelas demonstrações por mutatividade, etc.? Porque essas demonstrações, elas ajudam a entender o papel da ideia de sucessor e do princípio da boa ordem do conjunto indutivo, como o Bruno gosta que fale, na construção dos números naturais, no sentido que os números naturais vão ganhando aquela cara que nos é familiar. Certo? Então, isso aí é uma propriedade que é muito... Isso aí é uma propriedade que é muito familiar para os números naturais. Não está aqui o negócio. Concorda? Que entre um cara e seu sucessor não tem ninguém. Beleza? Então, por isso que eu escolhi fazer essa demonstração e não aquela. Porque no processo de fazer essa demonstração, a gente vê o papel do conceito de sucessor dentro da axiomática do número natural para chegar nessa propriedade aí, beleza? E aquelas lá, eu acho que não acrescentaria nada, seria mais uma coisa técnica, de você ficar fazendo, né, comutatividade, bem chato. Não é uma parte tensa. Ficou bem claro quando você fez esse teorema, assim, a aplicação, assim, dos números naturais, assim, né? Isso. Bem claro. Então, exatamente. Do andar de uma em uma unidade. Isso aí. Então, essa andar de um em um é uma característica dos números naturais, que não vale números racionais, por exemplo. Então, essas demonstrações, elas nos ajudam a perceber como é esse encadeamento formal. Ou seja, como aquela axiomática nos leva nessa propriedade. Certo? Beleza? E de novo, nessa cara dos números naturais. Beleza? E que de novo, não é que ela inventa os números naturais, mas como aquela axiomática é adequada para dar a cara que a gente é familiar dos números naturais. Beleza? Certo? Então, por isso que eu escolhi fazer essa demonstração, não aquela de comutatividade, etc. Tranquilo? Isso que eu estou chamando de meta-aula, tá? Que é, como eu disse, compartilhar as minhas opções pedagógicas. Tranquilo? Vamos dizer isso, seria meta-aula. Mas, enfim, vamos continuar. Então, agora essas definições aí, de cota inferior e de máximo, beleza? Porque a gente vai, em seguida, demonstrar o princípio da boa ordem. Então, não sei quem tem esse nome também. Começou. Não, a gente vai falar de Supremo. Beleza? Fala. Alguém falou? Tá. Então, alguma dúvida nisso? Tá? Mínimo, desculpa, tá certo. Tá certo, tá? Tá. Então, uma cota inferior
né, eu sei que quando falo essa palavra cota superior, vocês acendem a ideia de supremo, mas aqui também não tem nada a ver com isso ainda, tá? Essa ideia de supremo. Aqui a gente está falando de mínimo mesmo, né? Então, uma cota inferior de um conjunto A é um elemento qualquer que é menor ou igual a todos os elementos de A. Beleza? Tranquilo? Então, o conjunto, por exemplo, 10, 11, 12. Qualquer número de 0 a 10 é cota superior, é cota inferior desse conjunto. Alguma dúvida? Beleza? Tá tranquilo isso? O conjunto tipo... Mas quando não é legal, o conjunto 13, 14, 15... Qualquer número natural entre 0 e 13 é cota inferior desse conjunto. Porque ele tem que ser menor ou igual que todos os elementos desse conjunto. O conjunto 0 e 1 é só o 1. É só o 0. Só o 0. Conjunto 0 e 1 é só o 0, porque a gente está em N, né? Beleza, Renan? Alguma dúvida nisso? Certo? Beleza? Bom, o mínimo é uma cota inferior que pertence ao conjunto. Tá certo? Beleza? E a gente tem um exercício também que não está aí, mas pode ficar com você, mostrar que o mínimo é único quando existir. Isso vai ter a ver com a tricotomia também, nesse caso. Beleza? Supõe que existe outro. Você vai mostrar que ele é menor ou igual que ele mesmo. Entendeu? E aí, então, mas o mínimo é uma cota inferior também, só que ele pertence ao conjunto. Então, o mínimo tem que ser elemento do conjunto, beleza? E aí eu não coloquei nessa definição por preguiça, digamos assim, que a gente não vai usar em seguida, mas várias definições análogas para a cota superior e para a máxima. Beleza? Tranquilo? Então, adiantando, né, assim, a gente vai depois falar sobre isso muito, mas assim, uma diferença entre ínfimo e mínimo é que o ínfimo não precisa pertencer ao conjunto. Então, o intervalo aberto 0, 1, por exemplo, tem um ínfimo, mas não tem um mínimo. Alguma dúvida disso? Beleza? É só isso. Não tem nada a ver com assim, corpo, com fronteira, com nada disso. Não, tem a ver com fronteira, se a gente falar uma porta. Depende do que você quer dizer, tem a ver, entendeu? Em algum sentido tem a ver, mas a definição é diferente, né? Porque a definição de ínfimo é a maior das cotas inferiores, beleza? Mas ínfimo aqui não faz sentido falar nos naturais, beleza? Ínfimo só ganha relevância. Exatamente, quando a gente fala em QNR, certo? Beleza? Mas assim, uma diferença importante é que o ínfimo não precisa pertencer ao conjunto. Tá legal? Então, nos números reais, agora esquece isso aqui, tá? Só estou fazendo, porque eu acho que é legal a gente falar, depois falar de novo. Nos números reais, um conjunto limitado inferiormente, ele pode não ter mínimo. Tá? Eu vou até adiantar aqui, botar o princípio, chamado princípio da boa ordem, que ele diz isso aí, ó. Nos números naturais, qualquer conjunto não vazio tem um elemento mínimo. É isso que o princípio da boa ordem diz, beleza? A gente poderia enunciar o princípio da boa ordem também nos inteiros, que a gente vai ver. Só que aí eu teria que escrever ali nas hipóteses um conjunto A não vazio limitado inferiormente. Certo? Aí eu não preciso escrever um limitado inferiormente, porque em N é tudo limitado inferiormente. Porque o 0 é uma cota inferior de todo mundo. Tá beleza? Certo? Então, o princípio da boa ordem vale nos naturais e nos inteiros. Mas não vale nos reais, por exemplo, porque eu posso ter o intervalo 0, 1, beleza? Vale nos racionais. Nem nos racionais, nem nos reais, mas vamos lá.
Vamos pensar nos reais primeiro. Então, nos reais, esse conjunto aí é limitado inferiormente e não tem um mínimo. Concorda? Agora, ele tem um ínfimo. Beleza? Certo? O ínfimo é o que? É a maior das cotas inferiores, que é 0. E tem o supremo também, que é o 1. Beleza? Certo? Então, nos reais não vale esse princípio aí. Beleza? Eu posso ter um conjunto limitado inferiormente que não tem um mínimo. Tá tranquilo? Certo? E o princípio da boa ordem não vale para elemento máximo. Vale, só que aí só eu que teria... ele falar que é limitado superiormente. Sim. Eu poderia enunciar esse teorema também, seria um corolário desse. A gente pode até demonstrar, mas aí eu teria que escrever. Essa pergunta é boa para não ter nenhuma dúvida. Nos números naturais, e nos inteiros também vai valer, todo conjunto não vazio limitado superiormente tem um máximo. Beleza? É tudo assim, análogo, de máximo e mínimo, beleza? Tranquilo? Porque assim, para ter mínimo não precisa dizer que é limitado. Porque eu estou em N. Em Z é perigo? Em Z teria que dizer. Isso. Entendi, agora perfeito. Certo? Tranquilo? Então, em Z, só para esclarecer tudo, em Z, o que eu posso dizer? Que todo conjunto limitado inferiormente tem um mínimo e todo conjunto limitado superiormente tem um máximo. Alguma dúvida nisso? Certo? Isso em Z. Em N é a mesma coisa. Só que eu não preciso escrever limitado inferiormente, que eu já tenho isso de graça, porque em N todo conjunto é limitado inferiormente. Ficou claro isso? Certo? Aliás, no slide anterior deveria ter escrito a definição de limitado inferiormente. A gente não usou, não precisou. Mas limitado inferiormente é quando tem uma cota inferior. Certo? Então, por isso que esse conjunto aqui é limitado inferiormente, porque ele tem uma cota inferior. Menos 1, por exemplo, ou o próprio 0, são cotas inferiores para ele. Mas ele não tem, e tem cotas superiores também. Mas ele não tem ínfimo nem supremo. Não tem mínimo nem máximo. Certo? Porque ele tem ínfimo e supremo. Se for falar em que, ele também não vai ter nem ínfimo nem supremo também. Isso, não, calma, vamos. Só para ter certeza que todo mundo entendeu uma coisa. Então, todo mundo entendeu isso aqui? Porque que não é corpo, esse é o problema. Não. Calma. Vamos lá na frente, né? Não, a gente vai falar isso tudo de novo, mas eu acho que é bom falar antes. Porque quando chegar lá, a gente já está entendendo um pouquinho. Porque isso olhar isso aqui já pensando naquilo, então enfim. Então, todo mundo entendeu isso aqui? Esse conjunto aqui, ele é limitado inferiormente e superiormente, mas ele não tem nem mínimo nem máximo. Mas tem ínfimo e supremo. Alguma dúvida nisso? Certo? Outra observação de responder a pergunta da Paula é o seguinte: o conjunto ele pode não ter um máximo e ter um supremo. Tranquilo? Certo? Que é o caso desse aqui. Ele não tem máximo e tem supremo. Agora, quando o máximo existe, ele é igual ao supremo. Não posso ter um máximo é uma coisa e o supremo é outra. Não existe isso, tá? Certo? Então, nesse caso aqui, não existe o máximo. Mas se existisse, ele teria que obrigatoriamente ser igual ao supremo. Tranquilo? Pedro? Vitor, só para ver se eu estou certo na terminologia. O supremo é a menor cota superior e o ínfimo é a maior cota inferior. Tá. Beleza? Tá na boa ou tá confuso até agora? Depois a gente vai... Se fechado em 1, ele teria um Isso, máximo. se fosse fechado em 1, aí teria o máximo. E continua tendo o supremo. Então esse conjunto aí, ele não tem um mínimo, tem um ínfimo, tem um máximo e tem um supremo. Beleza? Esse conjunto aqui, ó, ele não tem, ele tem um ínfimo, não tem um mínimo, mas não tem o máximo nem tem isso. Por quê? Porque ele não é limitado superiormente. Ele não tem cota superior.
Lembrando que infinito não é um número, né? Por isso que ele não tem. Não existe. Isso aqui é uma notação, né? Quando você fala assim, fechado, não é até infinito, né? Assim, é que ele vai, beleza? Certo? Tranquilo? Eu uso essa notação aqui com colchete para quando eu estou aberto, que aquela com parênteses eu acho horrível aquilo. E além de confundir com par ordenado, eu acho feio quando você escreve tipo assim. No outro é colchete. Eu acho esteticamente horrível isso, então eu uso essa notação com colchete. Beleza? O negócio vai mudando conforme você vai avançando na licenciatura. Mas a gente começa com parêntese, começa a aparecer um monte de parênteses nas coisas e fala, não, vou botar colchete de montagem. Eu acho melhor assim. Mas enfim, alguma dúvida até aqui? Beleza? Tranquilo? Agora vamos lá. Vamos pensar agora nesse conjunto, pode ser esse conjunto aqui mesmo. A gente está pensando nesse conjunto no intervalo, normalmente a gente pensa em intervalo como subconjunto de R. Certo? Agora vamos fazer um exercício, entrar no universo dos números racionais. Vamos fazer de conta que a gente está só dentro dos números racionais, beleza? Certo? Então vamos pensar nesse intervalo aqui como subconjunto de Q. Faz de conta que R não está construído ainda. Isso é um abuso de notação, mas enfim, só um exercício. Faz de conta que não existe R ainda. Intervalo racional, vamos pensar isso. Nesse caso aqui, nada mudaria. Tá legal? Ele continua não tendo um mínimo e tendo um ínfimo, concorda? Beleza? Certo? Agora eu vou escrever outro conjunto aqui. Conjunto dos x pertencentes a Q. Faz que x2 é menor do que 2. Certo? Chama esse conjunto aqui de sei lá, nome pouco criativo. Beleza? Esse conjunto aqui, quem é esse conjunto? Repara que o exercício que a gente está fazendo é o seguinte: nós estamos habitando o nosso universo, são os números racionais. Então aqui, quem é esse conjunto? Isso, esse conjunto, se eu for escrever esse conjunto em notação de intervalo, ele seria isso aqui, concorda? Beleza? Tranquilo? Agora, eu posso escrever isso aqui? Não posso de jeito nenhum. Isso aqui eu não posso escrever como um abuso de notação, faz de conta que eu defino o intervalo em Q, não teria problema. Agora, isso aqui eu não sou, se eu estou falando que meu universo são os números racionais, eu não sou bem, porque não existe raiz de 2. Entendeu? Ou seja, não existe um elemento de Q que elevado ao quadrado seja 2. Então isso aqui eu não posso escrever. Beleza? Mas esse conjunto, se tivesse em R, ele seria isso. Concorda? Agora, esse conjunto aqui, ele tem ínfimos, ele é limitado inferiormente ou superiormente, concorda? Beleza? Todo mundo concorda? Porque, tipo assim, se eu pegar 2, é uma cota superior para esse conjunto, tá na boa? Certo? Então, ele é limitado superiormente. Agora, ele tem máximo? Não. Ele tem supremo? O que vocês acham? Pode falar errado mesmo. Não? Eu diria não. Por que não? Porque você não consegue pensar na menor, né? Cota superior. Não consegue pensar na menor, porque o supremo seria o raiz de 2. Beleza? Certo? Só que o raiz de 2 não existe. Então, se eu pegar qualquer cota superior, eu posso pensar numa outra cota superior que é menor do que ainda é a cota superior e que é menor do que eu peguei. Beleza? Em outras palavras, estou dizendo que o único possibilidade de eu ter um supremo para esse conjunto seria o raiz de 2, seria um número que elevado ao quadrado fosse 2. Mas não existe esse número, certo? Então, nos racionais, esse conjunto aqui não tem um supremo, nem máximo, nem mínimo, nem ínfimo supremo.
Beleza? Se ainda fosse possível a gente verificar, por exemplo, o último racional antes do raiz de 2, conseguiria... Então, pronto, justamente por isso, porque não existe o último racional antes do raiz de 2. Certo? Beleza? Assim como não existe aqui o último antes do zero. Tranquilo? Beleza? Mas qual é a diferença entre esses dois? Tá? Então a diferença não é ser um corpo, não tem nada a ver com ser corpo isso, porque ser corpo tem a ver com a existência do inverso multiplicativo, basicamente é isso. Certo? Então o corpo é o quê? É uma estrutura algébrica, é um anel que tem todas aquelas propriedades, comutatividade, blá 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 blá, e tem inverso multiplicativo. Então Z, por exemplo, Z não é um corpo e Q e R são corpos. Tá legal? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Isso. Então, tanto Q quanto R são corpos. Tranquilo? Certo? Então, o que difere Q de R? É o que a gente chama de completude, que é expressa pela propriedade suprema. Então, em R vale a seguinte coisa: todo conjunto limitado superiormente tem um supremo, certo? Em Q isso não vale. Beleza? Tá? Então, recapitulando. Em N e em Z, todo conjunto limitado superiormente tem um máximo. Tá legal? Certo? Como o Marcos falou, isso é o que a gente chama de princípio da boa ordem. E isso tem a ver com, justamente como vai aparecer aqui na demonstração, com essa ideia de ter o sucessor, que eu posso pegar o próximo. Certo? Em R e em Q, não tem essa coisa de poder pegar o próximo. Certo? Eu tenho um número, eu não posso falar quem é o próximo. Tranquilo? Então, isso vai impedir que valha o princípio da boa ordem. Tá beleza? Certo? Então, morreu o princípio da boa ordem. Agora, em Q e R, qual é a diferença entre eles? A diferença é que, basicamente, eu nem gosto dessa forma de falar, mas que em Q é esburacado e R não é esburacado. Ou, em outras palavras, Q não é completo e R, assim, é como se faltassem elementos em Q. E é a completude que preenche esses buracos de Q. A completude completa tapa os buracos de Q. Tá legal? Tá. O nome buraco não é bom porque não é mesmo buraco, como a gente pensa, assim, porque não é assim. Você fez uma analogia que se a gente pegasse uma faca e cortasse o conjunto, a gente poderia acertar em nada nos racionais. Isso é o Cordon de Kind. Exatamente essa é a ideia do Cordon de Kind. Se fosse nos reais, você sempre acerta em alguém, exatamente. Isso. Beleza? Vitor, fala. Só que Q pode ser ordenado também, igual o R. Só que Q pode ser ordenado também. Né? É fácil a ordenação, você pode colocar, a gente pode fazer aquela Isso. Pode ser enumerado. Quer dizer, Q, na verdade, com essa ordem, você poderia ter quase um rasteiro próximo. Sim, próximo anterior. Não, então isso aí Por que faz que não tem próximo anterior? Isso, eu falei que a aula ia acabar mais cedo hoje, mas não fazer essa demonstração. Isso que o Bruno falou é muito legal, mas calma. Tá na boa até aqui? Então o que eu quero dizer é que tanto Q como R são corpos. Tudo isso a gente vai voltar a falar, tá? São corpos do quê? Então qual é a diferença entre Q e R? Entre Q e R? Que um é completo, o outro não é completo. Q não é completo e R é completo, tá legal? Em Q não vale a propriedade do supremo, em R vale a propriedade do supremo. O que é a propriedade do supremo? Que todo conjunto limitado superiormente tem um supremo, beleza? Em Q isso não vale, e mais ou menos é porque falta alguma coisa. E o que falta é o raiz de 2, no caso desse conjunto aqui, que seria o supremo, beleza? Então, é importante falar isso que a Paula falou. Entre Q e R, ambos são corpos, certo? Mas um é completo, o outro não é completo. Por quê? Porque a diferença, o que difere Q de R,
não é uma propriedade algébrica, porque algebricamente os dois são corpos. Beleza? Ao contrário do que difere Z de Q. O que difere Z de Q é uma propriedade algébrica, que é a existência do inverso multiplicativo. Z não tem inverso multiplicativo e Q tem. Agora, então, algebricamente, Q e R têm as mesmas propriedades, ambos são corpos. O que difere é a completude. Tá legal? Então, a gente vai falar muito sobre isso, mas a diferença entre Q e R não é uma diferença de natureza algébrica, é uma diferença de natureza topológica. Porque completude tem a ver com a localização das coisas, basicamente. Tranquilo? Mas tudo isso a gente vai falar de novo. Mas quando a gente falar, já vai ser calma. Ah, sim, o negócio da. Aí o Bruno está falando. Só queria dizer assim: se você mudar a ordem de Q, você vai começar a ter essa propriedade da. Sim, isso. Então a ordem entra nessa história. Mas olha só. Gente, nem eu tenho que fazer essa demonstração hoje. Não você fala disso, eu só estou pensando. Eu sei, eu vou falar rapidinho. Isso aí é você muito... fala hoje, não fala depois. Não, mas só eu não consigo. Isso é muito legal, assim, porque é o seguinte, que ele é enumerável. Sim. Quem quer dizer que ele é enumerável? Ele é... Eu vou falar muito rápido, depois a gente vai voltar a falar sobre isso. Ele pode ser colocado em bijeção com N. Isso é muito louco. Eu lembro do dia que eu ouvi falar disso pela primeira vez. Isso pra mim foi mais difícil. É inaceitável, definitivamente. Pra mim foi mais difícil aceitar isso do que aceitar que R não é numerável. Porque, tipo, que Z é numerável, ok. Mas que Q, porque justamente ele é denso, como é que ele pode ser numerável? Isso quer dizer que o que o Bruno está falando, que a gente pode, assim, quando eu digo que ele é numerável, quer dizer que eu posso escrever todos os seus elementos na forma de uma lista infinita. Certo? E essa lista infinita seria equivalente aos naturais. Então, num certo sentido, eu poderia colocar uma ordem, né, equivalente a dos naturais nos racionais, que seria a ordem da enumeração. Qual é o problema dessa ordem? É que ela seria uma outra ordem, tá? Beleza? Tipo hotel de Hilbert. Hã? Tipo hotel de Hilbert. Hotel de Hilbert. Só que para colocar os racionais como fila infinita, certo? Essa fila infinita não vai respeitar aquela ordem normal dos números. Beleza? Então seria uma outra ordem. Só que essa outra ordem não respeitaria aquelas propriedades lá de monotonicidade. Enfim, mas depois eu volto a falar sobre isso. Não, isso é um exemplo também em relação ao C. Não precisa usar o C, só o Q também é um exemplo. Se você trocar a ordem, sim, você tem a propriedade. A diferença do C é que no C não existe nenhuma ordem possível que tenha aquela propriedade. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso. São coisas super legais. Eu adoro essa matéria. Vamos falar. Você falou da árvore dos múltiplos. Gente, isso está na minha cabeça até agora. Assim. Enfim, deixa eu só fazer isso aqui. Essa demonstração não é tão simpática. Então o que eu vou fazer? Eu quero provar isso aí, tá legal? Então eu vou chamar de M, esse M que eu chamei de M, é o conjunto das cotas inferiores, tá legal? Certo? Então é o conjunto dos elementos que são menores ou iguais a todos os elementos de A, ou seja, são as cotas inferiores. Então se esse conjunto A for o conjunto, por exemplo, 13, 14, 15, quem é o M? É o conjunto dos elementos de 0 a 13, concordam? Beleza? Alguma dúvida nisso? Bom, aí eu vou usar o argumento dessa demonstração. Ele é muito legal, assim, porque na verdade eu vou usar o princípio da indução, mas eu vou usar o princípio da indução num argumento de absurdo. Tá legal? Beleza? Então, como que eu vou... O que eu quero dizer com isso? Lá pela definição de relação de ordem que a gente já viu, eu tenho que 0 é menor ou igual que qualquer número natural. Tá legal? Beleza?
porque o número natural mais zero vai ser o próprio número. Tá? Então, isso de acordo com a definição de ordem, zero, eu tenho como corolário que zero é menor ou igual a qualquer número natural. Tranquilo? Então, em particular, zero pertence a esse conjunto, porque se zero é menor ou igual a qualquer número natural, em particular, zero é cota inferior de qualquer conjunto, subconjunto dos números naturais, beleza? Então, zero pertence a esse conjunto. Alguma dúvida? Isso quer dizer que vale aquela propriedade 1 do princípio da indução finita, beleza? Tranquilo? Que zero pertence ao conjunto. Tá beleza? Agora, eu não posso ter, não pode valer que esse conjunto aí é igual, esse conjunto M não pode ser igual a N. Não pode ser igual a todos os números naturais. Tá beleza? Por quê? Porque se esse conjunto M, deixa eu até, acho que fica mais fácil até explicar assim. Esse conjunto M aqui, como eu estava falando, ele não pode ser igual ao conjunto de todos os números naturais. Beleza? Se ele fosse igual ao conjunto de todos os números naturais, o A seria vazio. Tá legal? Porque também é uma consequência da definição de ordem, que eu não posso ter, porque se eu dissesse que esse conjunto M fosse o conjunto de todos os números naturais, certo? Eu teria um elemento de A que teria que ser maior ou igual que todos os números naturais. Isso é impossível. Tá legal? Porque um número natural, pelo menos, ele é menor que o seu sucessor. Então, não posso ter um número natural maior ou igual que todos os números naturais. Tá legal? Então, se esse conjunto M fosse igual, esse conjunto N das cotas inferiores, fosse igual ao conjunto dos números naturais, certo? O A seria vazio. Alguma dúvida? Beleza? Mas eu tenho por hipótese que o A não é vazio. Está ali escrito na hipótese, tá? Então, o M não pode ser igual a todos os números naturais. Se o M não é igual a todos os números naturais, pelo princípio da indução, tem que existir isso aqui, ó. Tem que existir um elemento de M cujo sucessor não esteja em M. Porque se valesse isso, pelo princípio da indução, porque eu já tenho que zero pertence a M, concorda? Certo? Então, se valesse isso aí, M seria o conjunto de todos os números naturais. Tranquilo? Então, tem que existir pelo menos um elemento de M cujo sucessor não seja um elemento de M. Tranquilo? Vamos pensar no nosso exemplo aqui. Deixa eu apagar, só para a gente ir dando concretude às ideias. Se a gente pensa que o conjunto A é 13, 14, 15, por exemplo. O conjunto M vai ser de 0 a 13. Alguma dúvida? Certo? Então, o que eu falei ali é que necessariamente tem que existir um elemento M, certo? Que pertença, M minúsculo, que pertença ao conjunto M e cujo sucessor não pertença. Nesse caso aqui, quem é esse elemento que pertence a M e o sucessor não pertence? 13. Beleza? Tranquilo? O que eu vou demonstrar, então vou ler só para vocês, assim, criar sentido para a demonstração. O que eu vou demonstrar em seguida é que esse elemento M minúsculo é exatamente o mínimo de A. Porque o meu objetivo é mostrar que A tem um elemento mínimo. Tá tranquilo? Certo? Então, como é que é a demonstração? Eu considero todas as cotas inferiores. Tá legal? Certo? E aí, eu argumento, por isso que eu falei, o princípio da indução dentro de um argumento de absurdo. Então, eu argumento pelo princípio da indução que tem que ter um elemento que é uma cota inferior, mas que o próximo não é. Então, esse é o mínimo. A ideia é essa da demonstração. Fez sentido? Então, agora é só escrever isso. Mas fez sentido essa ideia? Total. Tá? Porque a cota inferior, o mínimo é a última cota inferior, essa é a ideia.
Renan. Assim, poderia então ser 12 também? Não, porque tem que ser menor ou igual. Entendeu? Olha ali. Entendeu? Justamente, isso é chave, porque senão ele seria o mínimo, entendeu? Certo? O conjunto M são os caras que são menores ou iguais a todos os elementos de A. Beleza? Então, por isso que é o 13. Porque o mínimo tem que estar dentro do conjunto. E por isso que eu defini o conjunto M assim, entendeu? Certo? Quer dizer, porque o mínimo tem que estar assim. Isso é por causa da definição de quadro inferior, entendeu? Porque essas definições é aquilo novamente, né? As definições são inventadas para dar certo. Não é assim, vou definir quadro inferior assim, olha só que sorte, o mínimo é maior que o quadro inferior, não é isso? Uma sorte louca, porque as definições são escritas para dar certo. Tá? Então a gente define. Por isso que a gente define quadro inferior com menor ou igual, não com menor. Porque a gente quer que o mínimo seja uma quadro inferior. Tá legal? E que o ínfimo também seja uma quadro inferior depois. Alguma dúvida? Beleza? Isso aí? Bom, então isso aí eu já falei. Então deve existir um elemento M que tal que M mais 1 não pertence a M. Tá legal? Porque se não existisse isso, eu poderia aplicar o princípio da indução e isso me levaria à conclusão de que o conjunto M seria igual a N, que não é possível, porque isso implicaria que A é igual a vazio. Então esse é o argumento. Tá? Então deve existir esse elemento aí. Vamos mostrar que ele é um mínimo de A. Tá? Então eu já sei que como ele pertence ao conjunto M, ele é uma cota inferior. Eu acho que eu fazer uma pergunta para você não perder nada, que está muito variando de variável aí. Esse conjunto A a gente está considerando que ele não pode ser o próprio conjunto natural, é isso? Não, ele pode ser o conjunto natural. Aí no caso isso aí seria o zero. Entendeu? Ele não pode ser vazio. Não, tudo bem então, mas ali, por exemplo, quando fala ali, se valesse que Mzinho pertence ao conjunto M, implicando que o seu sucessor também, né? Nesse que só teríamos que o conjunto M é natural. Então, mas olha só. E aí implica que o A é vazio, essa parte não fica seria vazio. Não, mas o que você está falando é uma coisa diferente disso. Olha só. Se o A fosse igual aos naturais, quem seria o M? Zero. Seria só o zero. Então o Mzinho seria o zero. Não, desculpa, aquele em cima está. Esquece, agora que eu entendi. Está dizendo lá em cima que os elementos do M são todos menores que A. Exatamente. Então no caso, o A pode ser, o A é qualquer subconjunto, pode ser inclusive o próprio número natural. Ele só está escrito lá que ele é diferente de vazio, entendeu? Então se o A, isso que eu estou. Pergunta do Marcos é importante, tá? Porque a gente faz a demonstração e não pensa no. Esse exercício que o Marcos está fazendo é muito importante para a gente demonstrar coisa. É pensar isso aqui não furaria, porque isso nos ajuda a entender melhor a demonstração. Eu dei mole mesmo, foi porque. Não, mas não é dar mole isso, assim, é isso, é fazer esse exercício. Pronto, esse exemplo é importante que eu sempre falo assim, da questão do erro e tal, né? Assim, isso não é dar mole, assim. Às vezes uma outra pessoa pode nem ter se dado conta, isso quer dizer que você está refletindo sobre uma coisa. Refletindo e sofrendo. Não, estou sofrendo não. Mas todo mundo entendeu por que o Marcos falou não fura o teorema? Certo? Beleza. E é o que está escrito ali, esse M, o A não é vazio, o M nunca pode ser vazio, porque pelo menos o zero pertence ao M, necessariamente. Entendeu? Beleza? Porque o zero é quadro inferior de tudo, nos naturais. Beleza? Tranquilo? Tá. Então, esse Mzinho, que esse Mzinho é um cara qualquer, tá? Esse Mzinho, ele tem aquela propriedade característica, ele pertence a M, mas o seu sucessor não pertence. Ou seja, ele é a cota inferior, mas o próximo não é mais cota inferior, ele é a última cota inferior. Tá legal? Então, o que eu estou escrevendo ali? Eu quero mostrar que ele é o mínimo. Para mostrar que ele é o mínimo, eu tenho que mostrar que ele é cota inferior e que ele pertence ao conjunto. Então, o que me resta mostrar é que ele pertence ao conjunto. Tá legal? Para completar a demonstração. Aí, eu vou supor que ele não pertence ao conjunto. Se ele não pertencesse ao conjunto, ele seria menor que todo elemento do conjunto, porque eu já sei
que ele é menor ou igual a todo elemento do conjunto, tá legal? Certo? Mas se ele não pertence ao conjunto, ele seria diferente também de todo elemento do conjunto. Então ele seria estritamente menor. Beleza? Sim? Não, isso não. Ó, Seria estritamente. isso aqui... Isso é cota. Não, isso aqui... Não, ele seria cota, mas isso aqui que é LC cota, essa linha aqui, tá legal? Tá. Certo? Então isso aqui, ok, eu já tenho. Isso aqui que eu escrevi, suponhamos M não pertence a A, é uma hipótese de absurdo, porque eu quero mostrar que ele pertence. Entendeu? Certo? Então aqui, se ele não pertencesse, ele não poderia ser o 13. Porque o 13 pertence a A, então ele teria que ser até o 12. Então ele seria menor. E aí não ia ser mínimo. Desculpa, não ia ser mínimo. Isso. Não ia ser mínimo. Não ia ser mínimo, exatamente. Certo? Justamente, eu quero mostrar que ele é o mínimo. O que o mínimo tem que ter? Tem que ser um elemento do conjunto. Então eu estou supondo que ele não seja elemento do conjunto. E isso vai me levar a uma contradição. Quando eu chegar a essa contradição vai me permitir concluir que de fato ele é o mínimo. Entendeu? Então vamos lá, que está acabando. Beleza, pessoal? Certo? Então ele é menor que o... Aí que a gente vai usar o teorema anterior. Certo? Por quê? Se ele é menor, o que o teorema anterior fala? Que se ele é menor do que N, então o sucessor dele é menor ou igual a N. Beleza? Porque a gente está nos naturais. Certo? Beleza? Então, se ele fosse menor a N para todo N pertencente a A, o sucessor dele seria menor ou igual a N para todo N pertencente a A. Certo? Beleza? Essa passagem aqui, eu acho que é a passagem mais importante da demonstração. Porque da onde vem essa passagem? Ela vem dessa ideia de sucessor na construção de M. Porque ela é uma aplicação do teorema anterior. O que o teorema anterior diz? Que é essa ideia de que entre um e o próximo não tem ninguém. Né? Que se eu tenho um elemento menor do que o outro, o seu sucessor é menor ou igual do que aquele. Isso é característico dos números naturais. E isso que permite valer o princípio da boa ordem. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Mas isso aqui leva a uma contradição. Por quê? Porque se N mais 1 fosse menor ou igual a N para todo N pertencente a A, ele pertenceria a N. Concorda? Ele também seria uma cota inferior. Certo? Porque o N é o conjunto dos elementos que são cotas inferiores, que são menores ou iguais a todo elemento de A. Ou seja, o que eu estou dizendo aí? Que se eu pego um que não está no conjunto, certo? O seu sucessor também vai ser cota superior, então ele não pode ser o mínimo. Beleza? Então é isso aí. Isso implicaria que N mais 1, todo mundo entendeu isso aqui? Que N mais 1 pertence a A, logo M pertence a M, isso aí eu esqueci de escrever aqui, que isso aqui é uma contradição, tá? Beleza? Porque é a contradição com isso aqui, que eu supus justamente que ele não pertence. Beleza, pessoal? Fez sentido? Tranquilo? Certo? Então, o que eu quero destacar aqui? Como eu falei, essa passagem aqui talvez seja a mais importante do teorema, porque fala que o princípio da boa ordem, ele também, o que possibilita a validade dele, é essa característica que vem do sucessor, que vem do papel do sucessor na construção de N. Certo? Que é essa coisa do número que é o próximo. O próximo número entre aqueles não tem ninguém. Isso que possibilita a validade do princípio da boa ordem. Então, por isso que em Q e em R não vale o princípio da boa ordem, não tem isso. Não tem essa ideia de sucessor como sendo o próximo, não existe o próximo elemento do conjunto. Tá, beleza? Por aqui não é o teorema 4, não? Ah, não sei. Pode ser. Ao invés do 3, acho que 4. Sim, Tá pelo teorema 3, acho que é o teorema 4, né? Tá, 4. Depois eu conserto, é isso mesmo. Beleza, pessoal? Só uma última observação. É sempre mentira isso. Não, é assim.
esse princípio da boa ordem, a gente mostrou ele como teorema a partir dos outros, tá? A partir daqueles axiomas. Mas ele também pode ser colocado no lugar de axioma. Na verdade, ele é equivalente ao princípio da indução. Eu posso assumir o princípio da boa ordem como axioma e demonstrar equivalentemente o princípio da indução como teorema. É tipo na geometria euclidiana, tem várias coisas assim, tipo, lei angular de Thales, né, é equivalente ao postulado das paralelas, enfim, que são equivalências. Só que eu poderia fazer isso, só que aí a construção ficaria menos elegante. Porque, para falar do princípio da ordem, eu teria que falar de ordem antes. Então eu teria que definir, quer dizer, a construção seria mais complicada. Então assim ela fica mais elegante. Mas por que eu estou falando isso? Para dizer que o princípio da ordem tem tudo a ver com essa ideia de sucessor como o próximo elemento do conjunto. É isso que possibilita a validade. Ele tem uma ligação profunda com isso, Lucas. Essa segunda forma que você pode fazer, ela seria, se a gente não considerasse o zero como sendo natural, seria esse um caminho para fazer essa construção? Não, acho que não. Poderia ser assim mesmo. Essa outra forma eu poderia fazer com ou sem o zero, só que ela é mais cheia de gambiarra. Se o zero não fosse natural, aí não seria a conta de exatamente. Então, eu falo mais porque, eu não lembro de cabeça agora, mas a indução ela exige que o zero pertença a... mas no lugar do zero eu colocaria um. Não teria problema isso não, entendeu? A indução exige que tenha um primeiro elemento. Ah, sim. Entendeu? Aí a questão é o que eu estou chamando de que é. Aí você, depois disso, vai definir a estrutura algébrica. Aí que o zero vai ganhar uma personalidade, entendeu? Que ele vai ser elemento neutro, etc. Mas na construção do conjunto, o único papel dele é ser o primeiro elemento. Beleza? Então valeu, pessoal. Hoje é o quê? Quinta, né? Ah, tá. Então, semana que vem vamos falar de infinito, que é a aula mais legal. Estou preparado, cara, estou sempre preparado.